O tema dessa manhã é um sermão mais de aplicações. Irmãos, o que é pregar? Pregar, o pastor não faz um sermão. O sermão, ele nasce através da leitura, do estudo. E quando o Espírito Santo toca, mexe, nasce um sermão. Mas o que é então pregar? Pregar é expor a palavra de Deus e aplicar. Pregação é aplicação. Quando o pastor está dando explicação, ele está fazendo uma exegese, mas quando ele começa a pregar, é quando começa a fazer aplicação. O membro quer saber, a pessoa quer saber o que aquilo ali tem a ver com a sua vida. Quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Qual era o contexto sociopolítico, econômico, enfim, da época. Mas o que isso significa para a gente hoje? Qual é o sentido do texto hoje? Uma vez que a palavra de Deus permanece para sempre, porque a natureza não muda, Deus não muda, as necessidades são as mesmas, em contextos diferentes. Então nós vamos estudar sobre a porta do Santíssimo. Pode colocar aquela imagem aqui? Irmãos, vocês vão ver que a mensagem de hoje estará centralizada numa pessoa, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aonde ele venceu, o que ele está fazendo para continuar a vitória, e como toda essa história vai continuar. Nós estamos no final de uma parte do grande conflito aqui na terra, mas a história se estenderá por toda a eternidade. Muitas pessoas esquecem que todo o simbolismo do cerimonialismo apontava para Jesus Cristo, mas também esquece que todas as profecias, guarde bem isso, todas as profecias de Daniel e de Apocalipse apontam para Jesus. Não adianta você conhecer a profecia bíblica sem conhecer o autor. Por isso que no livro do Apocalipse 29 vezes menciona-se a palavra Cordeiro. É um livro extremamente cristológico, focado na cruz de Cristo. O foco da profecia é Cristo. E a maior revelação de Deus na pessoa de Cristo foi na cruz do Calvário. Então vamos lá, pegue a palavra de Deus. O pastor tem que verter da Bíblia a mensagem, não da sua cabeça. O pastor não faz um sermão. O sermão nasce da palavra de Deus quando estamos estudando. Apocalipse 4 e 5 nós vamos apenas aplicar algumas palavras. O texto é bastante lindo, denso, longo, e nós vamos apenas aplicar algumas palavras. A visão do trono de Deus, o trono do Altíssimo. Depois destas coisas olhei, depois do que aconteceu, do capítulo 1 até o capítulo 4, ou seja, no capítulo 1 até o capítulo 3, fala sobre o que ia acontecer com a igreja. E agora João vai dizer como Deus está controlando o destino da sua igreja, do seu povo aqui na terra. Depois das coisas que vão acontecer com a igreja, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João é arrebatado em visão, e ele vê no céu uma porta aberta. Que porta é essa? É a porta do lugar santíssimo. Quem está neste lugar? Ali está a Arca da Aliança. Quem está ali? Junto com a Arca da Aliança, junto com o trono de Deus. Ali está Deus o Pai, e ali está Jesus Cristo, trabalhando em favor da tua e da minha salvação. Irmãos, por que logo já fala assim? Eu vi uma porta aberta. Porque o foco é mostrar aquilo que Jesus falou em João 10. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Quem entrará, se alguém entrar por mim, será salvo, sairá e achará pastagens, ou pastagem, vida eterna. Então logo de cara o Apocalipse mostra no Santíssimo a porta de entrada. Isso aqui, logicamente, existe um santuário literal. Esses dois capítulos são quase que na sua totalidade alegóricos, não são literais, são simbólicos, mas existem muitas coisas literais.
Existe um santuário literal, existe um lugar literal onde Jesus está à direita de Deus, no Santíssimo, intercedendo por você. Mas a porta de entrada simboliza Jesus. Não iremos para o céu. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de chegarmos no céu, a não ser através de Jesus. Não tem outra porta, não tem outra porta. O único acesso é Jesus, o único caminho é Jesus. Tomé um dia perguntou ao Senhor: não sabemos o caminho. O Senhor disse que vai, mas não sabemos nem para onde o Senhor vai, nem o caminho. Jesus respondeu que tão bem conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 5,15, 5,12, eu sou a própria vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem vida. Você pode conhecer tudo de Bíblia, você pode conhecer todas as profecias, mas se você não tiver Cristo na sua vida, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, tudo passará, as profecias passarão, mas o amor permanecerá. E amor é Deus, Deus é amor. Irmãos queridos, essa porta foi aberta para nós enxergarmos o caminho da esperança, o caminho da fé e o propósito da vida. Eu estava até ontem no sul do Brasil, fui ver meus pais e fui conversar com uma família amiga para nos ajudar num projeto. Ficamos juntos 2 dias. Esse querido irmão talvez esteja assistindo com a sua família. Deus o abençoou em muitos aspectos, mas também o abençoou materialmente. Ele é uma pessoa muito fiel a Deus. Me ajudou a construir muitas igrejas. Muitas. E conversamos bastante. Eu falei para ele: não existe sentido na vida de um cristão se ele não estiver com os olhos na porta do Santíssimo, aonde ele vai entrar para viver eternamente. Não existe significado. Um dia um grande filósofo, um grande pensador, escreveu para 250 maiores mentalidades seculares do mundo. Para 250, perguntando assim, uma pergunta só. No tempo das cartas, ele enviou 250 cartas, filósofos, sociólogos, psicólogos, médicos, cientistas, uma classe pensante do mundo inteiro. Uma frase: qual é o sentido da vida? Qual o sentido da vida? A maioria não respondeu. Os que responderam disseram: não sabemos. E alguns escreveram assim: se você descobrir, nos avise. Se você descobrir, nos avise. Irmãos, por que vivemos nós? Para que vivemos nós? Onde vai terminar esse negócio? Nós vivemos aqui com os pés na terra, não somos alienados, mas com os nossos olhos, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso propósito na imortalidade. Essa semana, conversando com uma querida pessoa, ela disse para mim assim: eu não sei se eu creio mais nisso. Eu falei: bom, você sabe? Se você crê, não tem um problema seu. Mas eu creio, eu espero, eu quero conhecer Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero viver a tão sonhada imortalidade, eu quero conhecer o reino de Deus, eu creio, porque senão eu vou viver mais o quê? Eu não vou viver mais 57 anos, talvez se Cristo não voltar, mas eu acredito que vai voltar, sei lá, 25, 30, não sei, não importa o tempo, não importa, eu peço a Deus: Senhor, não importa quando eu vou morrer, mas que eu esteja selado pelo sangue do Cordeiro. Eu continuo acreditando e é isso que eu quero. Eu não encontro outra razão para viver a não ser esperar Jesus voltar e ir embora desse mundo. Conhecer um lugar sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem desigualdade, um lugar justo, um lugar de amor, de paz. A gente nunca experimentou aqui embaixo o que é plenitude. A gente não sabe o que é saciedade. A gente não sabe. É um problema aqui, um problema ali, uma dor aqui, uma situação ali, uma tristeza aqui. Você vai, lógico, nós temos que olhar para o lado luminoso da vida, não para o lado escuro. Mas a gente não sabe o que é vida. Isso aqui não é vida, irmãos. Isso aqui é uma peregrinação. Quando a Bíblia fala de vida, vida eterna, a vida abundante é viver com esperança e com fé. Então eu falei para essa pessoa que você não quer, o que eu vou fazer? Eu vou, pela graça de Jesus eu vou. Porque senão eu vou estar aqui, você perde o seu tempo, sai de um lugar, vem aqui para a igreja, para quê?
Ouvir um ser humano falar tão pecador ou pior que você? Você vem para a igreja para quê? Porque você tem um sonho, você tem uma crença, uma fé, numa profecia que diz: a porta está aberta, e nessa porta eu vou passar para entrar com Jesus para a pastagem celestial. É isso que nós queremos. Esse propósito nós temos, essa esperança, essa fé e essa paz, a porta. E quando João vê ali a porta aberta no céu, o verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e neste trono alguém sentado. Deus tem um trono, onde Ele reina soberanamente. Irmão, se você tivesse uma visão espiritual do globo terrestre, numa linguagem simbólica, onde a profecia diz assim: circundando, ou circulando, né? Um círculo, o planeta Terra, circundando o planeta Terra nesse círculo, todos os anjos estão de mãos dadas. Há uma isso é literal, irmãos. Os anjos estão retendo os ventos do demônio. Os anjos estão num arcabouço de mãos dadas sobre o planeta Terra. E Deus está em seu trono, regendo todos os planetas. E o filho perdido também, planeta Terra. Pode vir governo A, governo B, país aqui, país lá, não interessa. Deus está no controle do universo e Deus está no controle desse mundo, porque esse mundo foi resgatado pelo sangue de Jesus. O domínio de Satanás já foi vencido e será destruído, sendo o pior dele a morte. Então não se preocupe, Deus está em seu trono. Jesus está ao lado do trono de Deus, no seu trono, intercedendo por você e por mim. Mas há uma promessa, que é feita unicamente para a última igreja, em Apocalipse 3. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente no meu trono. Mas é o seu trono, quando diz meu, é o seu trono. Nós vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, reino de sacerdotes, príncipes, filhos e filhas do rei, também teremos o nosso trono. Então Deus tem um trono, Jesus tem um trono, mas existe um trono esperando você. Ah, irmãos queridos, por mim pode ser um banquinho, tá bom? Um banquinho, talvez nem perna precisa, pode até flutuar ali. Pode ser um banquinho, mas não. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente no meu. Ou seja, Jesus vai conferir um trono para você. Isso é símbolo de realeza, isso é símbolo de vitória. Irmãos, nós não entendemos perfeitamente, e por isso vamos estudar pela eternidade, o aspecto da encarnação de Cristo. Deus se torna homem, e a Bíblia diz: o homem que aceita Jesus faz parte, tem em si parte da natureza humana, e o dom profético diz: quando formos para o céu e formos glorificados, nós vamos participar da natureza humana, assim como Jesus, presta atenção no que eu vou te falar, para você não achar que eu estou blasfemando. Assim como Jesus tem a natureza divina humana, nós teremos uma natureza humana divina. Nós teremos uma natureza humana divina. Como será isso? Não sei. Quem tem o Espírito Santo já tem parte, Pedro diz, já tem parte da natureza de Deus. Mas após a glorificação, teremos parte da natureza de Deus. Por que, irmão, será aqui o céu? Por que será aqui a morada de Deus conosco? Porque Deus e o homem se tornaram um em Cristo. Depois eu vou explicar um pouquinho mais isso para você. O trono de onde Deus reina. Agora, eu preciso ler um texto com você. Romanos 8. Abra a Bíblia lá, a partir do verso 31. Romanos 8, verso 31 até o verso 39. Coloque nesse contexto, coloque nesse quadro a moldura do trono de Deus, tá? Coloque nessa tela a moldura do trono de Deus. Você conhece muito bem Romanos 8, 31. À vista de que Deus é por nós no trono, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará de graça, graciosamente com ele todas as coisas. Agora imagine o que são todas as coisas. Irmãos, aqui neste mundo, como filho e filha de Deus, tudo que é para o teu bem é dado a você, para a tua salvação. Mas tudo que não é para o teu bem, para a tua salvação, é retido de você. Deus no seu amor retém. Porque não é para o teu bem. Mas o que é para o teu bem, Deus permite você reter. Todas as coisas, todas. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus, escolhidos, eleitos? É Deus quem os perdoa, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nasceu, viveu, exemplificou, morreu, ressurreto foi, assunto ao céu, vive, intercede, voltará, reinará e nos dará todas as coisas. Nenhum planeta não caído vai ser morada de Deus. Nenhum planeta não caído vai ter o privilégio que um ser humano resgatado terá de ter experimentado os dois lados, da dor e da eterna alegria. Os anjos não têm noção do que é sofrer. Os anjos não sabem o que é esse negócio. Eles ministram a nosso favor. E esse mundo redimido será exaltado. E essa vida maculada pelo pecado, essa vida mortal será imortalizada. E então nós receberemos muito mais do que os mundos sem pecado têm. Irmãos, o que nos espera, a glória que nos aguarda. Nós vamos dizer para Deus, como eu fui tosco em termos de fé, como eu fui pequeno, como eu não fiz nada para o Senhor. Por que eu... Conversando com esse irmão querido que eu batizei em 1996. E ele, não pastor, vou ajudar, ele sempre me ajuda. Eu disse para ele, você vai me ajudar porque você acredita em mim, né? Não pastor, lógico, eu sei e tal. Mas um dia lá no céu, eu falo sempre para ele, eu brinco com ele, mas falo sério. Lá no céu você vai dizer para mim assim, pastor Gilson, vem cá. Por que você não me pediu mais? Eu falei, pois é, vontade era, mas até vergonha eu tive. As pessoas vão dizer para o pastor, porque não exigiu mais de mim? Não em termos financeiros, mas de tudo. Nós, pastores, os servos que trabalhamos, porque todos somos servos de Deus, é um reino de sacerdócio e servos, mas especialmente aqueles que dedicaram a vida, aceitaram o chamado, a escolha para viver por isso, poderiam fazer outras coisas, quem sabe ter outros lazeres e prazeres, em termos de tempo, essas coisas. Nós, quando Jesus disser bem-estar, servo bom e fiel, nós vamos dizer, Senhor, não fiz nem o que me foi mandado, nem o que me foi mandado eu fiz. Um dia, um rico empresário chegou para um presidente de uma união. Os filhos eram altamente educados. Um era juiz, outro era médico. E esse querido irmão, na sua humildade soberba, ele chegou para dentro da união, onde eu trabalhava, uma união, eu trabalhei em 4 uniões. Disse assim, pastor, nós estávamos numa mesa, numa comissão diretiva da união, eu participava, e ele falou em público. Se levantou na sua humildade e disse, pastor, por que a nossa igreja não tem pastores mais cultos, mais preparados, mais educados, mais formados, mais belos? E começou a dar o perfil dos pastores. Aí o presidente da união, com muita calma e sabedoria, respondeu, irmão, por que os seus filhos não se tornaram pastores? Porque não se preparou para o ministério. Eles aceitariam o salário que um pastor ganha? Eles aceitariam estar mudando de cidade em cidade aí por 35 anos? Eles aceitariam não ter um final de semana livre, a não ser nas férias? Eles aceitariam não ter feriados? Eles aceitariam fazer funeral e ter que chorar, muitas vezes com muita dor, e ir para um casamento à tarde, para uma festa à noite, e a cabeça fica louca? Por que seus filhos não se tornaram pastores? Eles não são belos? Não são ricos? Não vêm de uma família nobre como o senhor é? Já que o negócio foi público, isso é muito tempo. Nem sei se coitado do irmãozinho está vivo.
Mas ele, irmãos, manda seus filhos para a teologia. Então não cobre, faça você. Irmãos queridos, quem? Verso 35, quem nos separará do amor de Jesus? A tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a espada, o perigo, a nudez, qualquer forma de sofrimento. Como está escrito, por amor de Jesus somos entregues à morte do eu. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas que nós sofremos, somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Somos humanos caídos, frágeis, mas em Jesus nós somos vitoriosos pela força e o poder, pela vitória dele em Jesus. Não canso de falar, nós não temos méritos, mas nós temos valor. Então se valorize, querido irmão, se valorize, querida irmã, se valorize, querido filho, filha de Deus. Você é um herdeiro do reino eterno. Eu gosto de um colega que no passado, ele uma vez pregou no sermão, quando a arca pousou sobre o Monte Ararat, ele faz uma digressão, ele brinca, mas ele fala sério. E eu vou fazer uma aplicação que ele não fez. Moisés abriu a arca, soltou os animais, olhou para os filhos, para a esposa, para a família, e disse assim: valeu a pena ter sido fiel, termos sido fiéis? Os filhos perguntaram: por quê? Ele falou: agora tudo é nosso, o mundo inteiro, só nós. Todos os animais são nossos, a terra inteira é nossa, é tudo nosso. Valeu a pena? Não foi isso, será que passou na cabeça de Moisés, irmãos? Lógico que Moisés, não é? Moisés veio depois. Moisés, fica quietinho, depois chega a tua hora. O Noé. Um dia eu fiz um sermão, irmão, sobre Salomão e Absalão. Irmãos, que tragédia. Eu troquei Absalão por Salomão, então quando falo Noé e o outro a gente dá umas erradas, né? Mas imagina Noé com a sua família dizendo assim: e aí, meu filho? 100 cães já fez. Valeu a pena, minha esposa, as noras, valeu a pena? Tudo é nosso. E aí quando você estiver pisando nos portais da eternidade, você vai dizer: tudo é do rei, e eu sou filho do rei, portanto tudo será. Vou mais uma vez repetir o que eu gosto de falar. Por que, irmãos? Deus diz assim: filho, filha, o que você tem aí não é teu. Seja apenas um administrador, não é teu. Ah, Senhor, mas eu gostaria de... Filho, não é teu, isso não é teu. A tua casa não é tua. As tuas terras não são tuas. O teu ouro e a tua prata não são teus. Nem você é de si mesmo. Você não pertence a si mesmo. Mas, Senhor, por quê? Não. A Bíblia diz: o que é teu está guardado. A tua vida não é 27 mil dias, é uma vida imortal. A tua roupa não é um terno, um paletó que você sua com o tempo. Não. Vestes eternas. A tua casa não é essa casinha aí, por mais que você fez num condomínio legal, tudo com piscina, com hidromassagem, com jacuzzi. Não. Tua casa é de pérola, as portas são de ouro, as ruas. Não. Irmãos, Deus não dá esmola. Isso aqui a Bíblia chama de pouco, menos do que pouco. A Bíblia diz: é nada, é pouco, é nada. E deve falar assim: menos do que nada. Eu fico pensando, o que existe menos do que nada? Fala para mim. O que existe menos do que nada? Diz assim: filho, não se apegue, isso é menos do que nada. Ou seja, isso não existe, isso é uma ilusão. Tão somente guardai o que vós tendes. Não que você vai ser um alienado, não vai ter, não vai ter tua cara, mas teu coração não vai estar nisso. Porque eu estou bem certo, diz o verso 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso nada. Nem a morte. A morte sela a eternidade de um filho de Deus. Tanta segurança Jesus tem que diz: feliz aquele que morre no Senhor, bem-aventurado. Preciosa é aos olhos de Deus a morte de um filho seu. Ué? Como que pode ser preciosa aos olhos de Deus naquele momento?
aquela morte. E para Deus a morte não é o fim. A pessoa vai para o quarto de dormir, vai sair dali. Deus tem controle. E tirará essa pessoa desse sono. Ah, irmãos queridos, Jesus reina e faz todas as coisas por nós. Quem nos condenará? O trono de Deus é o trono da graça. Lembra o que está escrito em Hebreus 4? Chegue com confiança junto ao trono para receber misericórdia quando você precisar, e precisamos todo dia. Chega junto ao meu trono. Irmãos, ainda em oração, nós temos acesso ao trono santíssimo, trono da graça. Mas esse plano maravilhoso, ele também vai passar. O plano de Deus é que você tenha acesso ao trono da glória. Ao trono da glória. Hoje você tem acesso pela fé ao trono da graça, mas um dia você vai ter acesso ao trono da glória. E você vai entender o que é a glória de Deus. A glória de Deus é amar, a glória de Deus é salvar, a glória de Deus é servir. Lógico que Deus é cheio de esplendor, mas quando Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus falou: Moisés, vou te colocar escondido numa penha de uma rocha, você vai me ver pelas costas. E pelas costas Moisés disse: eu vi a glória de Deus, Deus misericordioso, Deus longânimo, Deus perdoador, Deus bondoso, Deus tardio em irar-se. Não falou do esplendor de Deus, falou dos atributos de Deus. A glória de Deus é o seu caráter, é o seu amor. Ah, irmãos queridos, o trono do nosso Pai, o trono de Jesus e o seu trono. Você vai reinar com Cristo. Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. O que é esse livro? Esse livro, irmãos, é o livro da história da redenção. Ele tem vários capítulos. Eu vou falar do que acontece aqui. Deus está com um livro selado na mão. É um rolo de papiro, escrito por dentro e por fora, não podia ser aberto. O que estava escrito nesse livro na mão de Deus? Estava escrita a história da humanidade condenada até a cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro, se tornou leão da tribo de Judá. Jesus vai e toma. O que significa isso? Jesus pega o livro. Isso aqui é simbologia. Jesus abre o livro. E Jesus escreve um novo capítulo, um novo testamento, uma nova história. Quando ele faz isso? Na cruz. Até a cruz pairava sobre a humanidade uma condenação. Após a cruz, a Bíblia diz que não há condenação. Porque Deus tinha falado: se vocês comerem, vocês vão morrer. E enquanto a promessa de Gênesis 3,15 não se cumpriu, enquanto Jesus não esmagou a cabeça da serpente, nesse livro, o livro da redenção, estava escrito condenação. E Jesus pega o livro, escreve uma nova história. Esse é o livro da sua vida, da minha vida. E o plano da redenção não acontece em outro lugar, a não ser nos corações humanos, nas transformações. É o livro do destino humano. Tem várias explicações sobre esse livro, mas assim, no resumão, é o livro da história da humanidade, que também compõe ou contém a história da sua vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes condenado e depois não condenado. Ah, irmãos queridos, a Bíblia diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Agora, veja o verso 6. Vi, presta atenção no verso 6. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro. Irmãos, como é que alguém vai estar no meio do trono? Me explica isso. Porque Jesus está no meio da cena. Deus o Pai, o Espírito Santo representado, símbolos de Jesus Cristo, os anciãos, os seres humanos. Jesus está no meio da cena, no meio do trono.
Eu vou ler a explicação para você. Está escrito assim: Jesus, o Cordeiro, é representado como estando no meio do trono de Deus. Jesus é a grande ordenança pelo qual o homem e Deus se unem e comungam juntos. Assim, é o homem representado como estando assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o lugar designado para o encontro entre Deus e a humanidade. Ou seja, Jesus, irmãos, é o nosso elo no céu com Deus. E o Espírito Santo é o elo de Deus conosco na terra. Então, quando Jesus está no meio do trono, entre o trono, ele é o personagem central dessa visão de Apocalipse 4 e 5. Porque Jesus representa você. Por isso que a Bíblia diz: nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Jesus está lá por você. E o Espírito Santo está aqui em você, representando Cristo. E Jesus está lá nos representando. Por isso que a Bíblia diz: Jesus é tudo em todas as coisas. Jesus é tudo em todas as coisas. Então, o primeiro capítulo, a primeira parte desse livro, perdição, a segunda parte, salvação. Agora é interessante, irmãos. A Bíblia diz assim, que aparece o leão da tribo de Judá. De repente o cordeiro se transforma num leão. Isso aqui é uma simbologia. Quando Jesus Cristo se tornou um leão, a Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro, certo? Foi levado para o matadouro como um cordeiro. Mas, irmãos, quando Jesus ressuscitou como um leão, porque ele saiu vencendo e para vencer, e disse: tu és Pedro, Petros, uma rochinha, um seixo, e sob esta pedra, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão me vencer, não vão prevalecer contra a minha igreja. E Jesus, quando Satanás ele ruge como um leão, Jesus levanta a sua poderosa força e diz: eu sou o leão, não você. Você ruge, mas eu executo. Irmãos, como nós vencemos? Nós não vencemos pela força, por violência, por traquejo humano. Nós vencemos pela entrega, pela renúncia, por carregar a cruz. Hoje nós vivemos como cordeiros, humildes, renunciando ao nosso eu, carregando a nossa cruz e entregando a Jesus. Mas quando nós formos glorificados, nós teremos a atitude de um leão. Uau! Glorificado, arrebatado, assunto ao céu, 1000 anos, com asas para voar. Ah, meu pai, como é que vai ser esse negócio? Não vão mais me chamar de pastor. Ô, irmão Gilson. Não vou ter nome de Gilson, é muito feio esse nome. Ô Gilson, cadê o Gilson? Ô Gilson, nosso nome... Onde é que está o Gilson? Gilson, eu vou ver você aqui. O nosso nome não é muito bonito, né, Gilson? Eu não gosto muito. Eu tenho em vez de um irmãozinho, em vez de santo assim, o nome dele é Giovanni. Pô, nome bonito. Não deu nome Giovanni. Ia ser de pastor Giovanni Grittner, não pastor Gilson. Ninguém fala Gilson, é Gilson. Então eu não vou ter esse nomezinho lá. Desculpa, Gilson. Eu vou ter um outro nome. Aí você vai falar: ô! Vamos pegar um nome bonito aqui. Gabriel, o nome do meu netinho. Ô, Gabriel. Ô, irmãozinho, como é que vai? E aí, vamos viajar? Eu falei: quanto tempo? Não tem tempo. A gente volta daqui uns 100 anos. A esposa vai ficar com ciúme? Não. Ela deixa? Deixa. Não vai precisar limpar a casa? Não. Tem hora para voltar? Não. Tem dor? Não. Tem tráfego? Tem trânsito? Não. Tem pedágio? Não. Você vai ser um leão. Você vai voar, vai conhecer. Eu gosto de ler algumas visões que o dom profético teve lá do céu. Uma das que eu mais gosto, quando ela em visão encontra Enoque. E Enoque está passeando. Irmãos, vocês acham que Moisés, Enoque e Elias estão lá no céu assim? 1 ano, 2 anos, 1 milênio, 3 milênios. Irmãos, eles estão curtindo, é muito. Aí o Enoque estava andando por um planeta que tinha 7 luas. A relva. A gente fica assim, idealizando o céu. Irmãos, materialize o céu, materialize as coisas de Deus. As coisas de Deus não são ocas. O que é. Então, Enoque estava voando por um planeta. Tinha 7 luas, a relva
Dobrava, ele não é descrito os seres como são. A gente sabe um pouquinho dos anjos. A gente não sabe como é que são os seres. Mas imaginamos assim que serão, a gente já é meio bonitinho nesse formato, né? Imagina os seres lá, como é que são. Tem 3 pés, não sei. Aí Enoque estava num planeta. E Ermoite perguntou para ele, Enoque, você mora aqui? Ele falou, não, eu moro na cidade de Deus, no santuário de Deus. Eu estou fazendo umas visitinhas por aí, estou nesse planeta hoje, depois eu não vou nem pegar hotel, não preciso de hotel, vou para outro, vou conversar. Imagine, irmãos, quantos milênios, cerca de quase 6 milênios, Enoque está lá no céu, imagine o que esse homem já conheceu. Não, Enoque não pode falar com a gente. A gente pudesse. Moisés e Elias estão lá. Você acha que estão fazendo o quê? Eles estão rugindo como um leão, felizes da vida, com todo o poder, a força e a imortalidade que Deus conferiu. Jesus morre como um cordeiro, mas ressuscita como um leão. E quando o diabo tenta rugir a sua voz, ele levanta o seu poder e repreende, sai Satanás. Ah, irmãos, que bênção é saber que temos o leão da tribo de Judá ao nosso favor, que venceu na cruz. Nós vencemos, irmãos, pela cruz, na cruz, quando nos entregamos a Cristo todos os dias. A nossa vitória vem pela renúncia, por assumir aquilo que Deus pede que nós assumamos. Jesus venceu na cruz, onde derrotou o diabo e a morte. E o leão estabelecerá o seu reino para sempre. Ele conquistou o direito de ser o único chamado leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo. Seu governo jamais passará. Ele venceu por você, intercede por você, faz tudo por você. O céu está sendo preparado para você. A porta do Santíssimo estará aberta para conhecermos o trono de Deus, mas muito mais, nos assentarmos com Ele. Eternamente no céu. E depois eternamente na nova terra. E muitas vezes eu fico pensando assim, gente, como é que não é... Eu estou entrando aí para o negócio de 60 anos, como é que é esse negócio de não envelhecer? Porque é chato demais envelhecer. Quem vai estar velho aí já sabe. É muito chato você envelhecer. Eu fui lá para o sítio do meu pai, peguei um cavalo, fui andar, irmão do céu, dor nas costas, nunca senti dor nas costas, tapado na cavalo. Bem que eu tenho que emagrecer uns 7 quilos aí, mas delícia andar a cavalo, tal, rapaz. 2, 3 horas andando a cavalo no meio do mato, riacho, vai, montanha, sobe, com a dor nas costas. Meu irmão foi lá na cidade comprar um veneno lá para aliviar. Tá velho, não tem jeito. Como é que é esse negócio de não envelhecer? Como é que é o negócio de rejuvenescer, se desenvolver? Imagina, irmão, nós somos pigmeus. Adão tinha cerca de 4 metros de altura, viveu 1000 anos porque comeu por um tempo a árvore da vida, aí teve energia vital para viver 1000 anos. Aí você vê comer da árvore da vida sempre, você vai viver eternamente. Como é que é esse negócio? Eu quero conhecer isso, eu quero viver isso. Porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Ele ressuscitou. É por isso que Ele vive. É isso que Ele está dizendo para você. Não perca a esperança. Logo a porta do Santíssimo vai abrir. E para finalizar, irmãos, eu vou tirar o paletó aqui porque eu sou meio autêntico, esse negócio de calor me mata. Essa porta do Santíssimo está aberta. Mas ela está prestes a fechar. Muito prestes. Você está no Daniel 12, 1 e 2. Você estudar as 7 últimas pragas, quando a porta se fechar. Quando a porta se fechar, o nosso destino está selado para a vida eterna. Mas ai daquele quando a porta se fechar e o seu destino está selado para a perdição. A Bíblia usa algumas expressões: vergonha, horror eterno, pedir autoextermínio. Sabe que a pessoa pedir um autoextermínio e não conseguir? Por favor, rocha, me mate. Por favor, montanha, caia sobre mim. Por favor, alguém pode fazer o favor de me matar? Eu não suporto essa glória. Eu não suporto esse negócio de céu. Eu não quero isso. Por favor, alguém pode me matar. Rocha, me mata. Montanha, me mata. Eu não... E você vai estar dizendo: esse é o meu Deus. Você vai ter paz, alegria.
Vai ser um momento difícil, teremos tempo de angústia, seremos completamente lavados de qualquer coisa, mas saberemos que as pragas começaram a cair, a porta fechou. E se sentirmos uma consciência, uma luta como Jacó, nós vamos começar a ver anjos, nós vamos começar a ser defendidos por eles, e logo, a gente não sabe o tempo, um curto período de tempo, cairão as 7 pragas, sendo a 7ª praga o rosto de Jesus. Você já pensou, irmãos, para um perdido, o rosto de Cristo, o resplendor de Jesus ser uma praga, um flagelo, um fogo consumidor? Ah, irmãos queridos, hoje Deus derrama graça. Guarde essa frase. Após o fechamento da porta da graça, Jesus derramará desgraça. Existem 48 sinônimos para desgraça em português. Simboliza angústia, vergonha, tribulação, flagelos, pragas, tormento, e aí vai. Hoje Jesus derrama graça. Estamos ainda nos últimos dias de graça. Logo haverá desgraça. O plano de Deus, irmãos, é que nós continuemos dando ao Senhor alegria a Ele, sendo a maior alegria de Deus nos ver no céu. A maior alegria de Deus vai ser ver você no céu. E a maior alegria da minha pobre existência vai ser ver Jesus. Ontem eu estava no aeroporto Navegantes e fui comer um lanche ali, e uma menina me atendeu, uma menina de 17 anos. Irmão, não é porque eu sou catarinense, mas se você já viajou para lá, você vai ver que o catarinense é um povo assim muito bonzinho. Eles são muito queridos, assim, especialmente o pessoal do sul. Quem é mais da serra, assim, é mais brutão que nem eu. A pessoa do litoral, eles são muito queridos, muito dados assim. E essa menina me atendeu assim com uma candura, com uma alegria. E tinha outra menina ao lado do balcão daquela casa de lanches. Eu comi, e a menina me serviu assim de uma forma tão primorosa que eu fiquei, como era uma menina, eu falei assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Você está tão alegre, você é tão serviçal, você está tão contente, eu não podia ir embora, voltar para minha casa sem dizer que, assim, que eu estou saindo de Santa Catarina, no meu estado, eu estou saindo assim tão impressionado da forma como você me tratou, e tratou todo mundo. Rápida, com amor, com dedicação. E de repente essa moça ao lado começou a chorar. Aí eu, assim, desculpa, vocês trabalham juntas? Ela falou, não, eu sou a zeladora, uma das zeladoras do aeroporto. E ela é minha filha. Começou a chorar. Ela falou, o senhor não sabe a alegria que eu senti como mãe de ver um cliente elogiando a minha filha. Ela começou, se emocionou. Eu falei, não sabia, você é tão nova. Eu tive ela nova, ela tem 17 anos. E a filha olhava para a mãe com orgulho. Porque eu elogiava ela, ela ria, e ela estava gostando, mas não é porque ela estava gostando do elogio só. Ela estava feliz porque a mãe estava emocionada com a postura da filha trabalhando de atendente num pequeno lugar de comida. Era um lugar bem pequeno. Estava sozinha ali, mas a mãe saiu lá da faxina, encostou ali e ficou. E ela atendendo tal ali. E me impressionou o jeito. E uma jovem, uma mulher, sei lá, muito menos de 40 anos. Ela falou, eu falei, mas a senhora trabalha aqui? Ela falou, eu sou faxineira, mas ela é minha filha. O senhor me deu uma alegria, um orgulho muito grande. Eu vim aqui, eu fico com orgulho da minha filha. Mas ninguém fala nada. E quando o senhor começou a falar, eu vi que o senhor estava falando com amor, com carinho. E eu fui embora. Contei para minha esposa. Que bom é ser bondoso. Se aquela mãe, irmãos, teve tanta alegria de que um desconhecido elogiasse sua pequena filha, você vai se emocionar no céu. Mas eu tenho certeza que Jesus vai se emocionar também, dizendo, você é minha filha, você é meu filho. Tenho orgulho de você. Mas eu não fiz nada. Eu fiz. Eu te gerei, eu te criei, eu fiz.
Mas eu morri por você e você me deu a graça de aceitar a minha graça. E eu tenho certeza, porque Jesus chorou quando perdeu Lúcifer. Certeza absoluta. Em algum momento você vai ver Jesus chorar de emoção pela tua salvação. Porque se a gente se emociona com os nossos, imagina Jesus com você e comigo salvos. Do lado de lá, da porta do Santíssimo. Que Deus nos abençoe. Amém.